Obrigado a Vossa Excelência, senador Ivo Cassol. Aliás, o senador catarinense também, porque a origem de Vossa Excelência é do nosso Estado. E que muito bem agora honra o Estado da Rondônia, onde tem sido governador também. Mas quero também, da mesma forma, caro senador Ivo Cassol, caros colegas, quero fazer um registro também aqui, que na tribuna de honra está a prefeita de Calmão, Ivone Geroni, uma mulher extraordinária, prefeita de Calmão, naquela região, o vice-prefeito, o Pedro, que também se encontra aqui, e mais 2 ex-prefeitos, o João Batista e o Gilmar, que são de lá. São 4 personalidades que estão aqui honrando a tribuna de honra, o município de Calmão, que fica entre Caçador, aí de Calmão vai a Matos Costa, Porto União, naquela região lá do norte, do Planalto Norte do nosso estado. Uma região fria, sem dúvida alguma, é uma região que não é que nem Rondônia. Lá, quando esfria, esfria. As 4 estações do ano são muito claras. O inverno lá é tenebroso, mas a gente lá é curtido não na bigorna da ferraria, na bigorna da vida. Assim são as pessoas de lá, né? Os nossos cumprimentos. Mas caros colegas, eu quero neste momento fazer uma breve análise sobre uma missão que eu acabo de receber e que no próximo dia 20, em Genebra, vai acontecer a 4ª plataforma internacional sobre defesa civil, sobre situações de riscos, sobre um debate internacional sobre como é que nós vamos minimizar problemas em relação a desastres, a riscos, o que é que há de melhor no mundo sobre isso. E como eu tenho sido o relator nesta casa de uma comissão que trabalhou sobre defesa civil para enfrentar desastres, para enfrentar essas teses, e o senador Jorge Viana tem sido presidente, eu fui destacado para ter a honra de representar o Senado a partir agora do dia 20, em Genebra, na 4ª plataforma global de redução de riscos em desastres naturais. Trata-se do maior encontro mundial sobre o tema, onde teremos a oportunidade de representar a Casa no debate e troca de experiências em prol de uma política mais efetiva de defesa civil. A Plataforma Global para a Redução de Desastres foi criada em 2007 como um fórum bienal para a troca de informações, discussões sobre desenvolvimento, conhecimento e construção de parcerias entre os setores, com o objetivo de melhorar a implementação da redução do risco de desastres. É organizada pela Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres. Então, é as Nações Unidas que estão organizando esse evento, onde vão participar de 100 e poucos países representantes nesse encontro. Trata-se do mais importante encontro nessa área, cujos intervenientes estão empenhados na redução do risco de desastres e construção de resiliência das comunidades e nações. Isso se dá através de um esforço durável e sustentado de todos os atores, entre eles governos, ONGs e da sociedade civil, agências e organizações internacionais, instituições acadêmicas e técnicas e do setor privado, que assume uma responsabilidade compartilhada na redução dos riscos e reforçar a resiliência em nossas comunidades. Também participará do encontro o deputado federal Glauber Braga, pela Câmara dos Deputados, eis que ele foi o relator naquela casa. E também teremos, além do secretário nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, o coronel Humberto Viana. As características geográficas brasileiras, com climas tão diversos e a possibilidade de ocorrência de desastres naturais de naturezas tão opostas, como enchentes e seca ao mesmo tempo, apresenta ao país um grande desafio na formulação de políticas públicas de defesa civil. As experiências internacionais podem trazer contribuições de grande valor para o planejamento e execução de estratégias. Contudo, há princípios fundamentais que devemos, desde
a instalação da Comissão de Defesa Civil do Senado, que são unânimes entre especialistas de todos os matizes, entre eles a inafastável priorização de investimentos às ações de prevenção. O conceito traz consigo uma certeza matemática. Para cada real gasto em prevenção, economizamos 8 ou 9 em reconstrução. Contudo, o Brasil ainda gasta mais em resposta, em construção, do que em prevenção. De acordo com a ONG Contas Abertas, de 2000 a 2011, o Ministério da Integração Nacional aplicou 7,3 bilhões em respostas aos desastres e reconstrução e apenas 700 milhões em prevenção e preparação para desastres. Portanto, na ordem de 10% somente em prevenção. Há 2 caminhos que devemos trilhar, ambos umbilicalmente relacionados. O primeiro passa pela descentralização dos recursos e pela estruturação das defesas civis em estados e municípios. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, pouco mais da metade, 52,6%, tem plano de redução de riscos. Nos menores, a situação é mais grave. Apenas 344 deles, portanto, somente 6,2% do total, tem planos de redução de riscos em casos de desastres. Outros 10% os estão elaborando. Então, os dados concluíram, ainda que apenas 32% dos municípios declararam realizar programas ou ações de gerenciamento de riscos, de deslizamento e recuperação ambiental de caráter preventivo. Contudo, pouco adianta estruturarmos as defesas se não houver disponibilidade de recursos. Para tanto, propusemos uma estruturação do Fundo Especial para Calamidades Públicas, que é o FUNCAP, de modo a ampliar suas fontes de recursos e possibilitar a aplicação destes em ações não apenas de reconstrução e resposta, mas principalmente prevenção e preparação. Entre as fontes sugeridas, dou como exemplo o projeto que prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil. De acordo com as expectativas, ou melhor, de acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase 2,5 bilhões de reais ao ano, que seriam repartidos igualitariamente entre as defesas civis, federal, estaduais e municipais. Mais importante, este recurso seria destinado prioritariamente para as ações de prevenção. Além disso, pelo texto proposto, o governo federal deverá integralizar no FUNCAP os aportes feitos através dessa contribuição dos seguros, possibilitando uma alavancagem elevada de recursos, uma vez que o atual fundo, por destinação exclusiva para a reconstrução, está destinado à morte por inanição. As lições de Genebra serão de grande utilidade para o país, na medida em que poderão apresentar soluções criativas e inovadoras para problemas tão amplos como os que enfrentamos aqui. Mais importante, contudo, é a união de forças, caros colegas, em prol da efetivação de tais políticas. Só assim poderemos garantir mais segurança para o cidadão brasileiro frente aos desastres da natureza, reduzindo em muitos prejuízos econômicos advindo de tais situações e, principalmente, poupando preciosas vidas que hoje se perdem desnecessariamente. Eu trago essas reflexões, nobre presidente e caros colegas, em função do que vai ocorrer agora, nesses 5 dias, lá em Genebra, tentando, no mundo inteiro, trazer o que há de melhor nesses países mais evoluídos, que já enfrentaram momentos duros
e que nós possamos, talvez, trazer, aplicarmos na legislação brasileira, prepararmos melhor a nossa prevenção, principalmente aqui no país. Nós precisamos ser mais previdentes em relação aos desastres que se avizinham sempre. Todos os anos, como tem Natal, tem Ano Novo, eu cansei de falar isso, tem Páscoa, tem isso, também acontecem os desastres. Sempre acontece isso. E nós precisamos, antes que chegue, tentar remediar, tentar prevenir. Eu acho que nos prepararmos, fortalecer as defesas civis, principalmente nos municípios, com condições de aplicar, remediar, fazer prevenção, e isso vale a pena estimular. Eu acho que é nesse caminho que nós temos que andar. Por isso, caro presidente Ivo Cassol, muito obrigado pela atenção, pela permissão, e estendo meus cumprimentos a todos os colegas dessa casa. Muitas graças. Obrigado, senador Cacildo Maldani.